Dólar dispara após China reagir a tarifaço de Trump. E você vai ver também. Fila de pedidos do INSS passa de 2 milhões. Espera de 42 dias em média. Ônibus cai em Ribanceira, no Rio Grande do Sul, e deixa 7 mortos. Várias regiões brasileiras estão em alerta para temporais no fim de semana. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte podem sofrer com inundações. E ainda, hoje tem lançamento da Graça Music, o novo louvor de Andressa Cordeiro, filho de Davi. Quero chamar tua atenção, filho de Davi. Sei que ele pode mudar a minha história de uma vez. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. E olha só, o dólar operou em alta hoje por causa da resposta dada à China, ou pela China, ao tarifaço dos Estados Unidos. Já a Bolsa de Valores registrou queda, como, aliás, aconteceu no restante do mundo. O mercado brasileiro e internacional estão sendo muito impactados após as duras tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos importados de diversos países do mundo, inclusive o Brasil. Usando a mesma medida punitiva americana, a China impôs aos Estados Unidos a mesma sobretaxa de 34% sobre todos os produtos americanos. Além disso, o governo chinês anunciou restrições para a exportação de minerais raros, conhecidos como terras raras, e proibiu a exportação de itens de dupla utilização civil e militar para 16 empresas norte-americanas, e essas medidas refletiram também no Brasil. Isso porque a Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, está operando em forte queda de mais de 3%, acompanhando o movimento global. Apesar do Brasil ser um dos países que recebeu uma taxação mais abaixo do que o restante, o temor dos investidores de uma crise econômica generalizada afetou o mercado do país. Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil vai tomar todas as medidas cabíveis diante da decisão do governo norte-americano de tarifar em 10% os produtos brasileiros. É isso aí, o dólar fechou o dia aí cotado em R$ 5,83, uma alta de 3,65%. E olha só, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou em suas redes sociais que nunca vai mudar as políticas comerciais e que a China entrou em pânico com as novas tarifas. Vamos conferir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais que nunca vai mudar as políticas comerciais no momento em que as bolsas do mundo registram quedas expressivas em reação às tarifas americanas anunciadas na quarta-feira. O bilionário afirmou que este é um grande momento para ficar rico e deu o recado para os investidores que estão indo para os Estados Unidos. Também na rede Truth Social, Trump disse que a China entrou em pânico depois que Pequim anunciou novas tarifas alfandegárias de 34% às importações americanas em resposta às tarifas de Washington. Pequim também afirmou que vai levar o caso à Organização Mundial do Comércio e anunciou restrições às exportações de minerais importantes para o setor tecnológico. A guerra comercial já rende processos contra Trump. Uma organização jurídica sem fins lucrativos processou na última quinta o presidente americano e o governo pelo mau uso de poderes especiais para impor taxas à China no início de fevereiro. A demanda da organização New Civil Liberties Alliance questiona a medida de Trump de 1º de fevereiro contra Pequim e não as sobretaxas anunciadas na última quarta. A NCLA alega que o decreto de Trump de fevereiro foi inconstitucional porque se baseou em uma lei de 1977 que concede poderes especiais aos presidentes para regulamentar o comércio durante uma emergência.
A organização afirmou que a chamada Lei de Poder de Emergência Econômica Internacional foi adotada pelo Congresso para enfrentar ameaças externas, não para firmar um cheque em branco aos presidentes para decidir sobre a política econômica. As novas tarifas reveladas por Trump na quarta-feira causaram pânico nos mercados, com fortes quedas nas bolsas em todo o mundo e uma baixa nos preços do petróleo a níveis não vistos desde dezembro de 2021. Vamos mudar de assunto para falar que mais de 2 milhões de pedidos estão na fila do INSS, aguardando por análise. A espera média é de 42 dias. Vamos conferir. Mais de 2 milhões de pedidos estão esperando análise para a concessão do benefício do INSS. De acordo com o governo, o aumento na fila se deve principalmente a 3 fatores: a greve dos servidores no segundo semestre de 2024, falta de documentação e pedidos refeitos depois de serem negados. Os números são de dezembro de 2024. O presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, disse que o tempo de espera vai começar a cair com o uso de inteligência artificial, o remanejamento de servidores e a contratação de concursados. Essa foi a primeira vez que o número ultrapassou os 2 milhões no atual governo. Atualmente, o tempo de espera está em 42 dias. E o governo federal vai ampliar o programa destinado à compra da casa própria para beneficiar pessoas da classe média. As famílias com renda de até R$12 mil vão poder financiar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida vai incluir famílias com renda até R$12 mil no benefício para a compra da casa própria. O benefício era válido para quem tinha renda familiar de até R$8 mil mensais. O governo Lula espera beneficiar 120 mil famílias com essa linha adicional de financiamento. Segundo o Ministério das Cidades, os juros projetados de 10,5% ao ano estão abaixo dos praticados no mercado. Essa será a faixa 4 do programa, que prevê que o valor do imóvel pode ser de até R$500 mil e financiamento em até 35 anos. Ainda não foi informado quando as novas linhas de financiamento estarão disponíveis e se o financiamento valerá apenas para famílias que ainda não têm imóvel registrado, como acontece nas demais faixas. E agora uma notícia triste. Pelo menos 7 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas depois que um ônibus tombou em uma ribanceira no Rio Grande do Sul. O veículo transportava estudantes e professores da Universidade Federal de Santa Maria. O acidente aconteceu hoje pela manhã. As vítimas seriam estudantes e professores do curso de paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria. O acidente aconteceu por volta das 11h15 da manhã, entre os quilômetros 3 e 4, na RSC 453, em Imigrante. O grupo estava indo realizar uma visita técnica ao cactário Horst, na cidade. O comando rodoviário da Brigada Militar informou que o veículo transitava no sentido Teutônia a Imigrante quando saiu da pista pelo lado esquerdo, perdeu os freios e acabou descendo na ribanceira. Segundo o Hospital de Teutônia, 18 pessoas deram entrada para receber atendimento na instituição. 5 delas estavam em estado grave. A Universidade Federal de Santa Maria decretou luto oficial de 3 dias, com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas. A rodovia ficou bloqueada nos 2 sentidos para atendimento da ocorrência. E veja a seguir, várias regiões brasileiras estão em alerta para temporais no fim de semana. E ainda, lançamento da Graça Music. Você vai ver o novo louvor de Andressa Cordeiro, filho de Davi. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Vamos começar, né, Caio, falando de Fórmula 1, porque neste fim de semana
tem corrida lá no Japão, não é, Caio? Isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, os primeiros treinos para o GP do Japão já começaram e apesar do circuito ser um dos mais difíceis, já teve muita emoção. Vamos conferir. Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega com tudo no Japão, a famosa Terra do Sol Nascente. E 2 treinos livres já aconteceram. O Grande Prêmio de Suzuka tem como desafio 8 curvas que na maioria delas se conectam, fazendo o temido S, onde os pilotos devem ter braço para segurar o carro nessas curvas a mais de 250 km por hora. Um exemplo dessa grande dificuldade foi o próprio piloto Jack Doohan, da Alpine, que se perdeu em uma das curvas do circuito no segundo treino livre e acabou batendo nas barreiras. Apesar do forte impacto, o piloto não se feriu. O terceiro treino livre acontecerá na noite desta sexta-feira. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou o segundo treino na 13ª posição, uma atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg. Já quem vem se destacando neste início de treino é a McLaren. Oscar Piastri e Lando Norris, que fizeram dobradinha na última etapa da China, seguem liderando também no Japão. Já Lewis Hamilton fez apenas o 4º melhor tempo no último treino e segue com dificuldades para encontrar o melhor ritmo em sua primeira temporada com a Ferrari, a sua nova equipe. A corrida principal do Grande Prêmio do Japão está marcada para acontecer na madrugada de domingo, às 2 horas da manhã, no horário de Brasília. Caio, nesse fim de semana acontece a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né, Caio? Conta pra gente, então, os jogos que vão acontecer. Tá certo, Kleber. Vamos lá, então. Bom, abrindo essa segunda rodada no Brasileirão, no sábado teremos 2 jogos às 18h30. Corinthians vai receber o Vasco na Neoquímica Arena, em São Paulo, e o Ceará vai encarar o Grêmio na Arena Castelão, em Fortaleza. Mais tarde, às 21 horas, fechando a rodada de sábado, o Botafogo vai receber o Juventude no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. No domingo, temos 2 jogos às 16 horas. O Atlético Mineiro vai receber o São Paulo no Mineirão, em Belo Horizonte, e o Fluminense vai encarar o RB Bragantino no estádio do Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 18h30, serão 4 jogos. No interior de São Paulo, o Mirassol vai encarar o Fortaleza no estádio Campos Maia, em Mirassol. Em Porto Alegre, o Inter vai enfrentar o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. Já em Salvador, o Vitória vai duelar contra o Flamengo, no estádio Barradão. E fechando esses duelos das 18h30, em Recife, o Sport recebe o Palmeiras na Ilha do Retiro. Às 20h30, o Santos vai enfrentar o Bahia na Vila Belmiro. E fechando os duelos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, é isso aí que a gente tem. Kleber, eu fico por aqui, um grande abraço a você, um bom fim de semana e até mais. Muito obrigado pelas informações, ótimo fim de semana para você também. E olha só, a gente muda de assunto para fazer um alerta, né? Em várias regiões do país estão em alerta também, né, para o fim de semana por causa dos temporais. Há risco de inundações em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Quem vai trazer os detalhes agora é o Fernando Jesus. O alerta foi feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A unidade de pesquisa informou que diversas regiões do país devem enfrentar enxurradas, alagamentos, inundações e deslizamentos durante este fim de semana. As regiões Sudeste e Nordeste devem ser as mais afetadas. O risco de eventos hidrológicos é considerado alto em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a previsão é de chuvas de mais de 100 milímetros por dia. E no litoral, essa média pode ultrapassar os 200 milímetros. A previsão de fortes temporais também aumenta a probabilidade de enxurradas, alagamentos e inundações. Inclusive, em São Paulo, os moradores de Santo André e São Caetano já passaram dificuldades nessa madrugada por causa das chuvas. Em Santo André, as ruas ficaram alagadas e a água invadiu algumas casas, provocando prejuízos aos moradores. O nível do rio Tamanduateí ficou bem elevado e próximo de transbordar na cidade. O trânsito amanheceu estável e os moradores enfrentam atrasos nos ônibus. O CEMADEM também fez um alerta de pancadas de chuva e riscos hidrológicos para as regiões norte e nordeste do país. Essa nova frente fria também deve trazer ventos muito intensos durante todo o fim de semana, fazendo com que o mar fique muito mais agitado, com ondas de até 3 metros de altura. Essa frente fria já é considerada a mais intensa do outono e também do ano. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E a dica para esse final de semana é musical e gratuita para toda a família. A Orquestra Sinfônica de Heliópolis é a primeira formada em uma favela no mundo, criada pelo Instituto Bacarelli na comunidade de Heliópolis, aqui em São Paulo,
que oferece informação musical de qualidade para jovens em situação de vulnerabilidade. A apresentação será feita no Sesc Itaquera por diversos regentes de renome, tocando grandes clássicos. E fique atento, porque a Orquestra Sinfônica de Heliópolis fará apenas uma apresentação. A apresentação nesse sábado, às 15 horas, totalmente gratuita. Para saber mais detalhes, como a programação dos regentes, acesse o site do Sesc São Paulo, que aparece aí na sua tela. Tá certo, Alexandre, muito legal aí essa dica aí gratuita, cultural, muito interessante. E Alexandre, sexta-feira, né, também é dia de lançamento da Graça Music. O que a gente tem de novidade aí? Olha, Kleber, hoje temos lançamento da nova música da cantora Andressa Cordeiro, chamada Filho de Davi, que fala da força e da coragem que é viver da fé. Vamos dar uma olhada. Que prazer falar com vocês, que prazer ter este espaço para divulgar a minha mais nova canção, Filho de Davi. Atrair teu coração, filho de Davi. Olha pra mim. Eu vivo do que creio. Bem-aventurados que não viram, mas creram. É o poder daquilo que você profetiza. É o cumprimento de promessas do Senhor na tua vida. Eu sei que Ele pode mudar a minha história de uma vez. Você seja ricamente edificado e encorajado. És o Deus que pode transformar a minha vida, mudar a minha história de uma vez. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Ouça muito, Filho de Davi, e seja muito abençoado. Por hoje é só, Kleber, mas semana que vem a gente volta com mais notícias. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Tá certo, muito obrigado e belíssimo louvor aí, muito boa dica, bom fim de semana. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Até mais!